e parar para pensar que a mãe ainda proibiu a filha de sair de casa. A adolescente, com toda a rebeldia comum, né, nessa idade, o que ela fez? Ela ignorou e foi para a festa do mesmo jeito, desobedecendo a mãe, não atendendo o pedido dela. Vamos fazer um alerta sobre esse assunto? Vem cá, participa com a gente, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tem adolescente na família? Manda pra gente o seu comentário aqui no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio eu recebo Luana Marocchio, que é psicóloga. Obrigada, Lu, pela sua presença. Obrigada, boa tarde, Beta. Boa tarde. A Ellen Carla, que é conselheira tutelar, obrigada também pela sua presença, Ellen, boa tarde. E a gente também recebe aqui a Ledimara Lemos, que tem também uma filha, tem um filho, tudo nessa fase aí, né, início da adolescência. Um caso como esse traz para você que tipo de alerta diante desse mundo que a gente está com tamanha crueldade e de que maneira isso te ajuda, Ledimara, na criação dos seus filhos? Infelizmente, a gente precisa usar um caso desse para alertar ainda mais, né? Sim, boa tarde, Roberta. Boa tarde. Boa tarde, meninas, todos que estão em casa. Bom, o alerta que traz é sobre o diálogo, né? Mais uma vez a gente bate nessa tecla. Eu, por exemplo, cheguei agora essa semana, fiquei uma semana fora de casa. Então, quando eu saio, já tem todo aquele roteiro que a gente passa para as crianças. Por quê? Sobre a autoridade. Então, hoje, eu percebo que a autoridade vem através do exemplo. Porque eu fui criada dentro de um ambiente religioso, no qual nós sempre estamos dizendo, ensina ao menino no caminho em que deve andar, e não o caminho. Dizer, você vai obedecer porque eu respeito a autoridade, e ele está vendo eu respeitando a autoridade. Você não vai dizer palavrão porque eu não falo palavrão. Então, eu crio os meus filhos para que eles respeitem os ambientes onde eles estão. Eu não vou estar lá, mas eu sei que o meu filho vai obedecer à autoridade que está sobre ele. Então, assim, hoje esse diálogo é o que está faltando, porque nós vemos aí o exemplo dos celulares, né? Que estão tomando o lugar desse diálogo dos pais e eles, às vezes, substituem para não ter mesmo esse trabalho com os filhos, né? Agora, a gente sabe que existe também a rebeldia, né? Por mais que a gente fale, demonstre, queira, às vezes, levar para aquele caminho, sempre tem a curiosidade, Sim. Sempre tem a desobediência, que é normal dessa fase, Luana? É normal por conta da transição hormonal, né? Dessa fase mesmo, deste estirão em todo, né? No cérebro, não só no corpo. E a curiosidade, a internet, as redes sociais ampliam muito mais isso do que na nossa época. A gente não tinha tanta exposição para ter curiosidade, né? A gente tinha o que era nos falado. E aí a gente vê que essa rebeldia ganha ainda mais força, né? Ela é potencializada. Isso te deixa preocupada como mãe? A ver a que ponto essa rebeldia pode chegar também, a consequência disso? Sim, claro, porque nós vivemos no meio de uma sociedade em que o negócio está muito bagunçado. Então, você sabe que você vai ensinar em casa, mas ele vai ter que ter essa autonomia na rua de dizer não, né, de rejeitar propostas. Então, por mais que você ensine, ele vai ter que saber o que ele quer para o futuro dele, o que ela quer para o futuro dela. Então, assim, a gente fica preocupado, mas não dá para trancar dentro de uma bolha. Porque eu sei que eu estou criando meu filho não para mim, para viver eternamente comigo, mas eu crio o meu filho para o mundo, para ele saber o que ele quer, para ele ter as escolhas dele formadas. Então, por mais que eu me preocupe, eu sei que eu tenho que ter consciência que a minha parte eu fiz. Pois é, Luana, acho que essa frase da Ledimara seria o desejo que traria mais tranquilidade no coração de um pai e de uma mãe. Trancar o nosso filho dentro de uma bolha, quem dera, mas isso não é possível. Não. Como que a gente, ao mesmo tempo, vai estabelecendo esse laço de confiança, essa relação com os nossos filhos, para que eles escutem também os pais? Então, a Ledimara falou uma coisa muito importante. Para de romantizar a educação dos filhos, né? Educar um ser humano dá muito trabalho, deve ser o ofício mais trabalhoso que a gente pode fazer na face da terra. Então, a partir do momento que você tem um filho, você não vai criar esse vínculo quando ele virar adolescente, né? E espera-se que nós, pais, quando a gente tenha filhos, a gente tenha, no mínimo, algum entendimento sobre o desenvolvimento infantil até o 1º ano e vá estudando isso antes que ele chegue na adolescência. Porque essa menina, com 15 anos, por exemplo, ela não brotou assim do nada e ficou rebelde, né? Foi toda uma construção de vínculo.
de você precisar conhecer o seu filho antes, né? Saber com quem ele anda, para onde ele vai. Todo comportamento tem uma função. Então, se ela estava saindo escondida, o que ela queria dizer para isso, né? Minha filha, senta aqui, o que está acontecendo? O que você quer do mundo que eu não estou conseguindo te oferecer, né? Escuta esse filho. E parar também, eu vejo muito em consultório assim que os pais invalidam, desvalorizam muito a fase da adolescência, mas é uma fase maravilhosa, foi um dos melhores momentos da minha vida. E se os pais se abrem para presenciar isso, né? Por exemplo, quando os pais têm filhos com idades diferentes, que um está na adolescência e o outro ainda está na infância. Aí o que está na infância sai. O adolescente não quer mais saber da gente. Será que ele não quer saber por quê? Será que é porque você não cria um ambiente onde ele é validado, onde ele é ouvido, onde o programa fique legal para ele também, para ele fazer perguntas, para saber como foi a sua adolescência? Ellen, a gente para pensar no desespero dessa mãe. 11 horas da manhã. Domingo, ela não tinha notícias da filha. Às vezes, os pais que estão agora acompanhando o programa já passaram por situações parecidas de minha filha saiu ontem à noite, adolescente, eu estou desesperado, cadê a menina, cadê o menino? O que a gente faz imediatamente? Porque não sabe, né? Tem aquela história de ter que esperar o horário para ir lá na polícia, ter que esperar dar pelo menos 48 horas. Traz pra gente essa luz do que fazer diante de um momento desse. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Então, há algum tempo atrás, fazia-se necessário o prazo de espera de um determinado período para comunicar o desaparecimento. Hoje em dia nós temos legislação vigente que diz que nós não precisamos mais de esperar. Antigamente era 24, 48. A gente pode comunicar imediatamente, né, o desaparecimento através de um registro de boletim de ocorrência. Nós temos hoje um site onde as pessoas podem procurar, né? Se vocês jogarem no Google lá, site onde nós podemos comunicar o desaparecimento, que a gente pode colocar a fotinha e tudo mais. Então, tem que ser feita essa comunicação imediatamente. É claro que a gente vai esgotar os meios através do que as colegas falaram, do diálogo. Se aquela adolescente tem um rol de convívio com algum amigo ou com algum familiar, se liga para um, para outro, entra em contato. Trago como exemplo a minha fase da adolescência. Eu era filha única e todas as vezes que eu saía, os meus pais pediam que eu deixasse pelo menos algum telefone ou com quem eu estava. Porque se eu demorasse a chegar em casa, eles sabiam onde me procurar, quem eu procurar, onde procurar. Então, imediatamente, a gente pode fazer a comunicação do desaparecimento nas autoridades competentes, é claro, depois de esgotados os recursos do convívio daquele adolescente. Né? E esses casos são comuns de adolescentes, de jovens que saem, né, que a gente vê indo para a balada e, de repente, acabam se envolvendo numa situação dessa? Sim, dentre as muitas atribuições do Conselho Tutelar, um deles é o aconselhamento. Né? Antigamente não tinha essa palavra aconselhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, dentre as atribuições. Agora nós temos o aconselhamento. Então, diariamente, os pais, os responsáveis, os familiares nos procuram juntamente com os adolescentes em demanda voluntária ou por agendamento para que nós possamos aconselhar os adolescentes justamente por eles estarem vivendo essa fase da rebeldia, né? E querer sair sem ter hora para voltar, e querer sair para curtir, às vezes o pai não deixa. Então, a gente faz também os encaminhamentos para os serviços de fortalecimento e convivência dos municípios. Cada município tem um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E a gente faz os encaminhamentos para os centros de apoio psicológico para que tenha esse fortalecimento de vínculo entre a família e o poder público. E vale lembrar, tá, gente, primeiramente, que é proibido, né? A gente está vendo ali uma adolescente de 15 anos está dentro de uma balada, para começo de conversa, né? Isso não é nem permitido pela lei, né, Ellen? Isso. O Conselho Tutelar, ele não tem a atribuição de fiscalização de casas noturnas, de bares, de casas de show. Não é uma das nossas atribuições. Então, compete aos donos desses estabelecimentos estarem atentos por meio de identificação na entrada dos estabelecimentos para saber se ali naquele local existem crianças e adolescentes. Eu digo criança porque nós temos crianças, Roberto, de 11 anos que frequentam casas de show. Como? Eu não sei, mas existem crianças que fazem isso também. A gente não pode normalizar, né? Isso, a gente não pode normalizar, né? A gente sabe que por mais, já aconteceu de adolescente dizer que está indo para a escola e ser visto no shopping, no horário de escola, e às vezes está assistindo um filme que é proibido para a idade deles. Então, assim, existem regras que são feitas e estão aqui para serem cumpridas.
né? Então, Perfeito. assim, tem que saber, de fato, onde esses adolescentes estão indo, qual está sendo o procedimento para poder entrar nessas casas de show, nesses restaurantes, nessas casas noturnas. Olha, fique atento, tá? Que hoje, com isso aqui, ó, celular, redes sociais, tudo isso facilita que esses jovens, adolescentes marcam tudo por aqui. Aí que um incentiva o outro mesmo, né? Antigamente tinha que ir até a casa do vizinho para chamar. Aí a mãe olhava para a cara, percebia que podia ter uma mentira. Então a gente tem que estar sempre em contato também com os outros pais, tá? Olha esse relato dessa telespectadora, gente. Já vou abrir espaço aqui para o seu comentário, tá? Manda pra gente também. A minha irmã, ela morreu do mesmo jeito do caso dessa menina. Tá vendo? Isso é mais comum do que a gente imagina. Tem outro comentário também da Maricilda Borges, a desobediência é a consequência de muitos males. Tem um comentário da Luzia, boa tarde, Alberto, eu tenho uma filha de 19 anos que faz faculdade, trabalha, mesmo assim, se eu falar você não vai, ela não vai, e sem cara feia. Também tem um comentário do Anderson Santos, boa tarde, na minha opinião, eu acho que tinha que ter diálogo com esses jovens, né, um projeto para tratar do espiritual, emocional, do sentimental, onde que as lideranças religiosas deveriam entrar nas escolas, né, ter um bom senso, a comunicação começa nas escolas. E, enfim, a gente sabe que se não tem, pode terminar aí na rua e sem direção, que é o comentário aqui do Anderson. Leidimara, como é que você se prepara para essa fase que está iniciando aí na vida tanto da sua menina e daqui a pouquinho do seu menino também? Pois é, eu me baseio muito no que às vezes nos faltou lá atrás. Porque apesar de eu não ser tão de lá de trás, mas a gente pegou ainda essa fase onde não tinha esse diálogo. Pau é pau, pedra é pedra, você não vai e acabou. Não tinha escolha. Hoje nós conseguimos ainda dar uma escolha para os nossos filhos, ser amigo deles. Só que o que eu deixo bem claro para eles é o seguinte, eu sou sua amiga. Mas se eu ver que você está indo para um lado que possa te prejudicar, que algo vai te causar mal, eu vou ser sua mãe e vou exercer a autoridade de mãe sobre você. Então, é sobre isso de impor limites. Porque o meu filho, ele pegou uma fase que era o seguinte, ele pedia algo, se eu dissesse não, ele entendeu que se ele chorasse durante algum período de tempo, o pai corria e dizia, não, pode dizer para não ouvir o choro. Então, eles têm disso, que se eles entendem, se eles fizerem algo que você vai liberar logo para não ter aquela coisa de ter que dizer não, 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 eles vão fazer. Então, eu percebendo isso, e lá em casa, às vezes, eu sou um pouco mais dura do que o meu esposo, eu disse para ele, não, deixa ele chorar, porque uma hora ele vai parar. E ele vai ter que aprender a ouvir o não, porque a vida nem sempre vai dizer sim para eles, no trabalho, na escola. Então, é aprender a ter limites. Porque, às vezes, o que está faltando hoje para as nossas crianças é que eles não estão tendo limites, estão sem freios. Então, lá em casa, o que eu tento ao máximo é impor limites. Tem um comentário que vai até de acordo com o que você acabou de falar aqui, Leidimara. Se essa moça tivesse ficado em casa, né, ela estaria viva, iria respeitar a mãe, pois esses jovens... né, aprendem depois que tomam um susto. Isso aconteceu comigo. Minha mãe falou para eu não ir e eu fui escondido. Passei um sufoco e descobri que minha amiga era minha mãe. Depois conta pra gente o que aconteceu melhor para eu explicar para o pessoal de casa. Mas deu a entender que você foi tentar dar um migué na mãe, se deu mal, né, colega? Foi isso? A melhor amiga era a mãe. Certo, é verdade. Sim. É verdade. Obrigada pela ajuda, Leidimara. Agora, Luana, dessa última fala aqui da Leidimara, né, é possível, na adolescência, impor limites, sendo que na infância, de repente, foi aquele pai, foi aquela mãe, que para não ouvir o choro da criança, acabava cedendo, aí depois lá na adolescência, porque quer tentar colocar limites. Dá certo isso? Tem alternativa, tem saída? Tem alternativa. Por muito tempo, dentro da psicologia, foi criada uma crença de que a personalidade da criança se formava até 7 anos, né? A ciência vem estudando, isso foi desmistificado, a nossa personalidade é moldada até uns 18 anos, quiçá 21, dependendo, né, do seu seio familiar. Só complementando a Leidimara, isso que ela deu de exemplo sobre o choro da criança, né? Isso é mais comum do que a gente imagina. São os condicionamentos mesmo, né? Que a gente vai reforçando, se você não percebe. E a Leidimara falou uma coisa muito interessante, assim, porque o pai não dava conta de ouvi-lo chorar. E é exatamente isso. Se eu não dou conta o suficiente de ser forte para impor um limite, aquele adolescente
vai virar as costas para mim, ele não vai ver uma autoridade em mim. Então, assim, o pai pode ser um amigo, mas não tão amigo que ele não entenda que ali existe uma autoridade, existe uma hierarquia dentro de casa. Então, se isso não foi feito até a fase da infância e você quer começar agora a colocar rédeas, você vai precisar exigir certos deveres desse adolescente dentro de casa para que ele cumpra, para que ele saiba normas, para ele ganhar sua confiança. Então, a adolescente não precisa ter a sua chave de casa, né? A adolescente não precisa ter tantas regalias se ele não está correspondendo a isso. Eu acho que muitas coisas aqui na nossa cultura do Brasil mudaria também, Roberta, se houvessem políticas públicas de, igual tem em alguns países, principalmente na Europa, que o adolescente ele tem tarefas a fazer, né, como cidadão, varrer uma rua, lidar nos asilos, criaria um senso de responsabilidade dele muito maior, porque eles estão sendo criados sozinhos, na mídia de televisão, com comida à vontade, numa mordomia onde ele não vê empenho para ser alguém, para fazer algo útil à vida. Olha só esse comentário da Nídia, ela diz, minha filha com 13 anos, eu trabalhava 24 horas. O que ela fazia? Ela fugia à noite de casa. Foi aonde eu tive que largar até o emprego. Ellen, diante desse caso que a gente acabou de ver, né, uma pessoa passeando com um cachorro ali na rua, viu, achando, né, talvez que até ela tivesse até com vida ainda, talvez, viu uma mulher jogada, uma adolescente caída lá no chão. O que isso traz pra gente? O que os terceiros podem fazer? A nossa responsabilidade, às vezes a gente está numa festa e vê uma criança, vê um adolescente, como que a gente também contribui como uma camada de proteção para os nossos adolescentes? Todas as vezes que nós estamos trazendo essas pautas que envolvem crianças e adolescentes aqui no programa, nós conscientizamos a população, os ouvintes, as pessoas que assistem a gente, a fazer as denúncias através do Disque Direitos Humanos, 100, 181, aos telefones nas ouvidorias dos municípios, se tiverem em casa de shows, bares, casas noturnas, façam as denúncias. Se você sabe de algum adolescente ou alguma criança que está sendo abusado, violentado e tem vontade de fazer a denúncia, nós temos hoje, Roberta, no celular, você consegue entrar no site e fazer a denúncia de forma anônima, 100% garantido o anonimato, pelos sites também do Disque Direitos Humanos. Você também pode estar acionando o 190. E hoje nós temos que criar aquela cultura, eu tô vendo, não tem nada a ver comigo, não vou botar a colher, não vou me meter. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que é dever de todos zelar pelo cumprimento dos direitos e garantias da criança e do adolescente. Então, se você vê, se você sabe e você não faz nada, você é tão conivente quanto quem está violando o direito e a segurança daquela criança e adolescente. Então, pelo sim ou pelo não, ainda que tenha uma investigação e seja negativa, não seja positiva, a denúncia seja improcedente, como a gente costuma falar, denuncie. Perfeito. Só para a gente encerrar, tem uma pessoa que diz, em 2011, eu fui desobediente a meu pai e a minha mãe. Meu pai disse para eu não me envolver com outras coisas e acabei sendo alvejado por 7 tiros. É a consequência da desobediência. Escutem mais, viu, seus pais, isso é muito importante. Eles têm toda a experiência e tudo tem seu tempo e sua hora. Papai sempre falou isso para mim a vida inteira. Calma, eu quero ir para a balada. Calma, sua hora vai chegar, né? Então, tudo tem seu tempo e sua hora.